partir de agora, daremos início à segunda parte deste curso, onde iremos tratar das normas ABNT. Até então, viemos trabalhando nas funcionalidades da ferramenta do Google Docs e de agora em diante vamos entender mais sobre o que é essa norma ABNT, para que ela serve, qual a importância dela e, finalmente, conhecer algumas dessas regras e aplicar ao nosso documento. De antemão, eu já explico que essa norma ela veio para definir regras na formatação do nosso documento. Então, o que antes nós formatava, vou colocar o tipo de letra que eu achar interessante aqui, o tamanho da fonte que eu achar melhor, ou a cor, agora não é mais assim. Agora temos regras que vai deixar o nosso texto mais legível e mais compreensível. No decorrer das aulas, vocês vão entender melhor. Mas assim, olhem para as regras como algo amigável. Normalmente os alunos têm medo dessas normas, mas vocês vão ver que ela está aqui mais para nos ajudar do que atrapalhar. Essa sigla ABNT, ela significa Associação Brasileira de Normas Técnicas e ela é uma entidade responsável por cuidar das diferentes normatizações do país. Normalmente, nós ouvimos falar mais delas no meio acadêmico, mas ela está presente em diversas outras questões da sociedade, como, por exemplo, em processos industriais em produção de serviços. Antes de surgir essas normas, as pesquisas acadêmicas eram feitas sem critérios e de acordo com a vontade de quem estivesse formatando aquele documento. E essa falta de padrão nas pesquisas acabava por dificultar o progresso da ciência na busca por resultados concretos. Os trabalhos eles eram heterogêneos e a leitura das pesquisas se tornava difícil. Eu vou fazer uma analogia aqui, que é a seguinte. Imaginem a casa de vocês, o quarto, qualquer cômodo da casa que vocês preferirem. Então, imagine que as coisas estão todas bagunçadas. Fica complicado de você saber onde estão as coisas porque elas estão todas bagunçadas. Antigamente era desse jeito. As normas ABNT, sem as normas ABNT, não havia uma padronização no documento em si. Eram colocado tudo em ordens aleatórias da vontade de quem estivesse formatando. Então, as normas, elas chegam para colocar regra, para dizer, olha, você tem que deixar a cadeira embaixo da mesa, não em cima, por exemplo. Você tem que colocar o tapete na porta da sala de entrada e não, sei lá, embaixo da cama. E é isso, as normas ela vem para colocar regras para dizer, olha, vamos definir um comportamento a ser seguido, uma forma de seguir o nosso documento para ficar mais fácil de nós conseguir identificar algum elemento textual, da gente encontrar algo que a gente procura, de saber o que aquilo se trata. É basicamente isso. Ela veio para dizer, olha, vamos organizar as coisas por aqui. Desse modo, como forma de padronizar todos os trabalhos desenvolvidos pelas faculdades, universidades, institutos de pesquisa do Brasil, a ABNT ela surge e passa a editar as normas brasileiras para a produção de trabalho científico. Popularmente conhecida como ABNT, ela é uma regra de caráter técnico que vai determinar a produção científica. Uma vez que ela venha e determine, olha, as coisas têm que seguir desta forma, fica mais fácil dos cientistas conseguirem ler esses trabalhos, essas produções científicas. Saber sobre essas normas é essencial para o nosso desenvolvimento acadêmico. E isso envolve não apenas memorizar as regras, porque os alunos eles tendem a se preocupar muito com as regras, mas mais importante que isso é a gente se familiarizar com essa boa prática. Então, à medida que vocês entenderem a importância dela e vocês forem aplicando ao documento de vocês, entendendo o porquê de aplicar em cada contexto, vocês vão conseguir assimilar essas regras de forma natural e vão aprender sem se preocupar em estar memorizando as regrinhas toda hora e se tornar aquele negócio chato e cansativo. Vai ser um processo mais suave de aprendizado. Vocês vão entender no decorrer das aulas. Agora está um pouco teórico, mas daqui a pouco vai ficar mais claro. Vamos dar sequência aqui.
a estrutura do trabalho acadêmico nas normas ABNT. Então, existem várias formas de documentos e os documentos eles têm estruturas diferentes. Aqui iremos focar na monografia e no TCC. Antes de iniciarmos o nosso trabalho acadêmico, é interessante e necessário consultar essas normas para que a gente esteja seguindo, principalmente em relação à estrutura do documento que iremos trabalhar. Observem. Numa monografia e no TCC, alguns elementos são importantes, algumas páginas são importantes e eis aqui algumas delas. Eu vou estar diminuindo o zoom da minha página para ficar mais fácil de vocês visualizarem, mas eu vou estar compartilhando com vocês também esse material. Então, observem, cada folha dessa é um elemento textual que é importante, que é interessante estar em nosso documento. Algumas são obrigatórias e outras passam a ser opcionais. A capa, uma folha de roxo, uma folha de aprovação, o resumo, um sumário, uma introdução, uma conclusão, uma referência, um glossário e assim sucessivamente. Essa estrutura textual, todas essas páginas que vocês estão vendo na tela, elas podem ser divididas em três partes: em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Vamos começar pelos elementos textuais. Os elementos textuais são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É a parte, é o principal do seu trabalho, é o núcleo do seu trabalho, é aquilo que você vai desenvolver. Então, por exemplo, vocês vão falar sobre inteligência artificial nos dias de hoje. Esse é o tema do trabalho. Esse é o elemento textual. O elemento pretextual é o que vai ser colocado antes de mostrar o que foi desenvolvido. Então, por exemplo, uma capa, uma folha de rosto, um resumo do que você vai falar ou do que você falou, um sumário que vai indicar os principais tópicos daquilo que irá ser contado. Tudo que vier antes da sua pesquisa principal vai ser chamada de elemento pré-textual. A sua pesquisa vai ser o elemento textual e o que vier depois dela vai se chamar elemento pós-textual, como, por exemplo, as referências. Então, você mencionou alguma coisa sobre inteligência artificial na área financeira, mas você falou isso porque você ouviu falar em algum lugar e aí você vai colocar nas referências qual foi o lugar que você extraiu aquela informação. Alguns elementos, como eu falei, vão ser obrigatórios colocar nos nossos documentos e outros nem tanto. Outros já passam a ser opcionais, vai depender muito da banca que vocês estiverem trabalhando e etc. Os elementos obrigatórios dos elementos pré-textuais que vão anteceder o conteúdo da sua pesquisa são capa, folha de rosto, folha de apresentação, resumo, abstract, que é um resumo só que em outro idioma, e o sumário. São essas páginas que estão numa cor mais cinza. Essas são as obrigatórias. Vamos tratar das normas dessas folhas que serão obrigatórias. Das que foram opcionais, nós não iremos tratar neste curso, mas com os conhecimentos que vocês saírem daqui, vocês serão capazes de aplicar essas normas também. Na parte dos elementos textuais, vamos aplicar também normas. E os elementos pós-textuais, iremos focar nas referências. Vamos dar continuidade aqui. Em se tratando das normas, de antemão nós podemos aplicar algumas que vão ser mais gerais ao nosso documento. Então, por exemplo, podemos definir as margens logo no início. As margens do nosso documento tem que ser 3 centímetros superior e à esquerda, 2 centímetros inferior e à direita. Já faremos na prática. O tipo da fonte que antes vocês tinham a liberdade para colocar a letra que quisessem, agora vocês só podem ter 2 opções para esse tipo de documento. Lembrando, tá? Que essas regras, elas são para este documento, para o TCC e monografia. Dependendo do documento que você estiver fazendo, vocês podem usar outros tipos de fonte. É sempre bom eu deixar aqui em aberto que essas regras é para esse tipo de documento. O tamanho da fonte vai ser 12.
Pode ser 10, mas aí eu vou explicar um pouco mais adiante. Pode ser 12, não, tem que ser 12. De maneira geral, tá? A gente vai ter tamanhos específicos, mas de maneira geral a gente pode definir como 12. O alinhamento do texto vai ser justificado, o espaçamento entre as linhas vai ser de 1,5 e o parágrafo vai ser de 1,25. Eu sei que pode não estar fazendo muito sentido agora, porque eu estou falando, principalmente para quem está tendo o primeiro contato com a ferramenta, mas quando nós estivermos praticando, vai fazer muito mais sentido. E eu recomendo que vocês voltem todo o tempo a reassistir esses vídeos, porque possa ser que na primeira vez que assiste não faça tanto sentido, mas aí depois de um tempo trabalhando com esse tipo de conteúdo, surgindo a necessidade de aplicar essas regras, quando vocês voltarem a assistir de uma segunda vez, já com conhecimentozinho, tudo isso faça mais sentido. Eu vou estar abrindo aqui um documento, que vai ser o documento auxiliar, vou estar compartilhando com vocês também. Vai ser esse daqui. Então, olha, nós vamos utilizar conhecimentos das aulas anteriores, que é aplicar funcionalidades, aplicar recursos aqui, só que dentro de regras. Uma coisa que talvez não vimos nas outras aulas, mas vocês vão estar aprendendo agora, é a definir margem no nosso documento. O que seria a margem no nosso documento? É isso daqui, ó. Vou explicar até nessa folha, que fica mais visível. Margem é esse espaço, ó. Esse espaço entre o início da nossa folha até o início do que está escrito nela. Então, observem. Entre esse início aqui e essa parte aqui, esse espaço em branco, ele é chamado de margem. Da mesma forma, aqui em cima, observem que há um espaço em branco do topo da nossa página até o início da escrita aqui. Esse espaço é chamado de margem superior. Esse aqui é chamado de margem à direita, esse espaço aqui. Esse espaço, margem inferior, e esse espaço aqui, margem à esquerda. Nós podemos estar ajustando essas margens da forma que quisermos, mas para esse tipo de documento, quando estivermos trabalhando numa monografia ou num TCC, nós devemos definir um tamanho específico para esse tipo de documento. E aí o tamanho é 3 centímetros na parte superior e 3 centímetros na parte esquerda, que é essa parte aqui. É o que nós vamos estar fazendo agora. Observem aqui. Observem o espaço entre o topo da minha página e o início desse texto aqui. Observem esse espaço atentamente. Agora, nós vamos vir aqui em Arquivo e em Configuração da página, nós iremos clicar. Aqui onde está escrito Margem, na parte superior, eu vou colocar o número 1, só para vocês verem o que irá acontecer. Vamos clicar em OK? Observem que a margem, que é justamente esse espaço entre a parte superior e o texto, ela reduziu. Isso porque nós definimos que ela fosse de apenas 1 centímetro. Isso daqui foi só para vocês conseguirem visualizar a diferença que aplicar margem vai dar ao nosso documento. Então, voltando lá à regra, vamos vir aqui em Arquivo, em Configuração da página, vamos estar clicando e definir o seguinte: 3 centímetros para a parte superior e esquerda e 2 centímetros para a inferior e direita. Vamos retornar aqui ao documento. Ó, parte superior, 3 centímetros e esquerda, vamos estar apagando aqui e colocando o número 3. E a parte inferior, ela vai ser 2 centímetros e a parte direita também vai ser 2 centímetros. Observem novamente o que irá acontecer. Vamos estar clicando aqui em OK. E agora, a margem, ela se tornou maior do que aqui estava antes. Outra coisa que podemos fazer logo no início do nosso documento é definir o tipo da fonte. Eu vou estar selecionando todo o meu documento para aplicar esse tipo de fonte a todo o texto que está nele. E assim eu vou estar clicando em Ctrl, seguido da tecla A.
Selecionei tudo, observem. Tá tudo selecionado aqui. E eu vou deixar, ou eu posso deixar a fonte Arial, ou eu posso mudar para Time, que é outra opção que eu tenho. Eu vou deixar a Arial, mas caso vocês quisessem a Time, vocês só era clicar aqui em cima. Como eu não quero, eu vou estar voltando aqui e clicando em Arial. O tamanho da fonte eu vou definir em 12, que é o tamanho padrão, né, que vai se repetir na maior parte do meu documento. A cor do texto sempre vai ser preta, por padrão já está, então nós só deixa. Vamos vir aqui em alinhamento, vamos colocar em justificado. O espaçamento entre linhas, vamos vir aqui e colocar de 1,5. Tem mais alguma regra que deve ser aplicada? E a questão do parágrafo, mas eu não vou aplicar agora, neste momento, para não confundir vocês. Então, vamos voltar aqui para ver se tem mais alguma regra. Margem já adicionamos, vocês já conseguiram visualizar a diferença que faz. O tipo da fonte já colocamos, o tamanho da fonte também, o alinhamento, o espaçamento entre linhas, só não colocamos o parágrafo ainda. E aí vocês podem ver que nessa parte aqui de tamanho da fonte, temos tamanho 12, mas também temos 10 aqui, tamanho 10, só que é para casos especiais. Então, nesse primeiro momento, eu não vou estar mencionando aqui para vocês. O mesmo ocorre no espaçamento entre linhas. O espaçamento ele tem que ser de 1,5, mas em casos especiais, ele vai ser simples. Que casos são esses? Quando for no resumo, quando for em alguma citação de mais de 3 linhas, quando for em legendas, mas vocês vão entender tudo isso no decorrer das aulas, não se preocupe. Então, vamos estar voltando aqui, já adicionamos as formatações iniciais ao nosso documento. Então, na próxima aula, nós vamos começar a construir parte do nosso documento, que é a capa.